Começa agora mais um Profissão Empreendedor, o podcast que pode mudar a estratégia da sua empresa. Afinal, um insight muda o jogo. Eu sou o João Neto e peço que você se inscreva no canal e deixe seu like, porque o assunto de hoje é gestão empresarial. Como tirar as suas metas do papel. Você que é preciosista e não quer tirar seu negócio do papel enquanto ele não estiver certinho, esse podcast é para você. E para falar sobre o assunto, ele que é formado em administração de empresas, ajudou a criar um dos produtos mais rentáveis do varejo de eletromóveis. Ex-executivo do grupo Gazin, ajudou a gerar mais de 5 bilhões de resultados nos últimos 3 anos de varejo no Brasil. Criador do método 4 Leis, Execução e Produtividade, idealizador do treinamento Time Out, fundador do Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança e autor do livro Caminho do Topo, Como Tirar as Suas Metas do Papel. Fabiano Zanzin, seja bem-vindo, Fabiano. Valeu, obrigado, cara. Pô, o cara falando assim até parece que realmente, né, quem vai ser entrevistado aqui faz acontecer, irmão. Mas faz. A gente tenta, pelo menos todo dia, né? Com certeza. Se não levantar todo dia cedo e pagar o preço para o resultado acontecer, não tem currículo que resolva, cara. Tá certo. E atuando como nosso co-host de hoje, ele que já é aqui de casa, né? Comunicador, empreendedor, jornalista, escritor, mentor, inclusive meu mentor, hein? E mais de 15 mil horas gravadas em frente às câmeras. Rafael Arruda, a casa é sua. Olha aí, 15 mil horas e uma hora que vai dar hoje, né? Mais uma hoje, né? Prazer estar aqui novamente, ainda mais ao lado desse cara que eu admiro demais. Quase deu o podcast inteiro a sua apresentação do Zanzin. E vai ser mais uma aula que eu posso garantir que ele tem muito para ensinar. Exatamente. Vocês viram que hoje os convidados são de muito peso, assim como os outros episódios também. Iniciando aqui o nosso podcast, eu queria falar um pouquinho sobre o livro do Fabiano Zanzin. Esse aqui, ó, A Caminho do Topo, Como Tirar as Suas Metas do Papel. Fabiano, dá um pouquinho, uma palhinha desse livro para nós aqui. Bom, vamos lá. O livro A Caminho do Topo, na verdade, ele foi uma solicitação, né, de pessoas, amigos, clientes que muitas vezes me pediam: Fabiano, poxa, aquela ferramenta que você aplicou um dia dentro da empresa, poxa, sobre aquela sua metodologia que você aplicou num tal workshop, onde que eu consigo mais isso? Como é que eu faço para ter uma mentoria com você sobre aquilo? E eu, na verdade, né, tenho muito pouco tempo para mentorar pessoas de forma individual, não conseguia fazer isso. E uma das formas que eu percebi que dava para fazer isso em larga escala é o livro, porque o livro ele chega onde você não chega, né? O livro, a tua mensagem chega onde você não está fisicamente, né? Seja pelo livro físico ou pelo livro digital. E assim como a tagline do livro diz, né? Como tirar seus sonhos e metas do papel, tirar o livro, né, do projeto também e tangibilizar ele, para mim foi um grande desafio, porque durante muito tempo eu mesmo acreditava que não podia colocar tudo aquilo que eu sabia dentro de livro. Poxa, eu vou escrever um livro? Tem muitos outros autores americanos, gente, né, com currículo muito mais evoluído para colocar num papel. Tem muito mais gente interessante para as pessoas lerem. Só que ali já foi o próprio projeto do livro em si, já foi a quebra de uma barreira, até mesmo de uma crença ali limitante. Isso lá atrás eu conto inclusive essa história. Porque um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pô, Fabiano, você é um cara egoísta. Eu falei: como assim egoísta? Tudo aquilo que você implanta dentro das empresas, ajudando outras organizações, outras equipes e tudo mais, quer dizer, eu não tenho como pagar a tua consultoria, teu honorário, mas como é que posso ter a tua ajuda? Né? Uhum. Aquilo, na verdade, virou a chave. Eu falei: poxa, é verdade, eu estou sendo muito egocêntrico. Porque se eu conseguir compilar o meu conhecimento dentro de um livro, poder ajudar o maior número de pessoas, né, o livro ele tem esse poder, né, Rafa? Você doar aquilo que o Miles Monroe, o John Maxwell fala sobre agregar valor na vida dos outros.
que é agregar valor. Quando você doa do seu tempo, quando você doa do seu conhecimento, quando você para ensinar uma pessoa, seja uma fórmula de Excel que você sabe, uma técnica do PowerPoint, uma técnica, seja, não só a troco de dinheiro, mas se você está parando para doar daquilo que você sabe, você está agregando valor na vida das pessoas. E bons líderes, pessoas de sucesso têm essa característica nobre. Elas agregam valor à vida das pessoas simplesmente porque elas agregam valor à vida das pessoas. E o livro é uma forma de fazer isso. Poxa, quando eu percebi, cara, vou colocar... Pelo menos eu não escrevi livro para ganhar dinheiro. Não sei se você ganha dinheiro com o livro, Rafa, mas o livro é muito um pré-requisito para escrever. É muito mais... Está muito mais aliado ao teu propósito, à tua missão. Então, quando eu entendi que eu poderia colocar toda a minha história, 20 anos da minha história, né, de aprendizados, de erros, principalmente dos erros, né, a minha história ao sair de uma carreira de executivo e montar uma empresa de consultoria, quebrar 2 vezes, entender como faz, como não faz, eu percebi que toda aquela história poderia ajudar muitas outras pessoas numa escala muito maior. Então o livro nasceu disso. Né? Foi uma forma de compilar tudo aquilo que eu passei nos últimos 20 anos, colocando dentro, né, de um compêndio chamado A Caminho do Topo, como tirar seus sonhos e metas do papel, embora ele tenha ferramentas já velhas conhecidas, inclusive da administração, do marketing, do coaching e tudo mais, só que a forma como ela é disponibilizada, distribuída dentro do contexto, né? Tem uma trilha ali. Então, a ideia do livro é que você possa começar o livro, né, no ponto A e terminar ele construindo uma rota saudável para atingir o seu ponto B, atingir o seu objetivo. E são todas ferramentas, estratégias e conceitos que eu aplico dentro dos meus programas de consultoria, quanto já apliquei na minha própria vida e que muitas vezes, né, eu costumo dizer o seguinte, né, não tem nenhuma grande reinvenção da roda, mas a gente pegou a roda e deixou ela de liga leve, de forma mais prática. Melhorando, né? Né? Exatamente, para que as pessoas possam realmente aplicar isso nas suas vidas, na sua carreira. Então o objetivo do livro é ajudar as pessoas a tirar as metas e os sonhos do papel de forma simples. Já posso fazer pergunta aqui? Eu posso fazer pergunta, né? Zanzin, na sua vasta carreira aí como mentor, de certa forma você é mentor quando você está ali no palco, quando você está orientando as pessoas, como consultor, como palestrante, como escritor. Quais foram os tipos de feedback assim que você recebeu e tem recebido? Zanzin, eu não consigo tirar minhas metas do papel. Qual é a principal justificativa que as pessoas te dão? A principal dor, né? Nós temos, mais recentemente agora, Rafa, a gente tem observado muito um discurso até antes, né? Até mais básico, anterior a essa dor. Muitas pessoas não sabem para onde elas querem ir. Por incrível que pareça, tão desafiador quanto tirar uma meta do papel, existe uma geração em crise nesse momento. Eu estou acabando de chegar agora de Nova York, de um dos maiores eventos do varejo mundial, que é a NRF, e em uma das palestras da CEO da WGSN, que é um dos maiores birôs de marketing tendência do planeta, eles disseram que é o seguinte, existe principalmente a geração Y agora, é uma geração... e tem muita gente passando por isso. As pessoas estão com uma crise de identidade sem saber para onde elas vão. Então tem muita gente, na verdade, antes até do que essa dor, de saber qual é a meta que ela quer tirar do papel. Tem muita gente que nem sabe para onde está indo. Tem muita gente que está simplesmente à deriva. Para onde eu vou? Elas estão trabalhando numa profissão que não sabe se é aquilo que elas querem da vida. Elas estão estudando para concluir uma universidade que elas não sabem se é aquilo que elas vão fazer da vida delas ou não. Então, antes até, isso é muito recente, vou dizer até que de pandemia para cá, é muito comum eu escutar pessoas dizendo que estão sem destino, sem rumo, sem saber para fazer e principalmente qual que é a grande dor das pessoas, qual é o meu propósito, para que eu nasci, né? E é aquela, o que você vai fazer? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho certo. É uma frase feita aí. Na verdade, essa frase é de Shakespeare, né? Se a gente só precisa dar crédito a quem é o autor da frase. Quem é o autor, né? A gente escutou ela, né? A vida inteira. Lá no Alice, o País das Maravilhas, lá em 70 e tantos, né? Que o gato fala pra Alice, né? Você tá perdida, minha filha, né? Mas a frase é de Shakespeare. E aí é importante entender uma coisa. Isso nunca fez tanto sentido. Nunca fez tanto sentido. Então, por que tem muita gente? Por que se vende tanto, né? Livro de autoajuda, workshops e podcast do segmento, que é o que a gente também está tentando ajudar o maior número de pessoas. Por quê? Porque nunca teve tantas pessoas precisando de ajuda e direcionamento. E também nunca teve tanta informação disponível e gratuita. Sim. Né? Então, antes até da execução, é saber o que executar. Posto isso, né?
Quando a pessoa sabe o que ela quer da vida, às vezes ela tem uma empresa, ela começou uma empresa de coxinha, uma empresa de cupcake, ou ela começou uma empresa, né, ou não sabe se ela quer empreender, mas ela tem um sonho, ela tem um projeto, né? O maior desafio que as pessoas encontram é conseguir organizar as prioridades acerca do que fazer e do que não fazer. E o porquê ela tá fazendo aquilo também. Então, assim, o lance é o seguinte, as pessoas têm muito desafio de entender como é que ela se mantém no foco. E eu tenho uma frase no meu livro que eu digo o seguinte, que foco é saber dizer não. O Steve Jobs falava muito isso para a equipe dele, né? Foco é você dizer não para boas ideias. Quando eu falo isso, tem gente que fala, mas como assim, Fabiano? Como assim foco é saber dizer não para as boas ideias? O melhor exemplo é falar de dieta. Pô, quem aqui não faz, né? Ou quem, de repente, nunca tentou fazer uma boa dieta. E a dieta, às vezes, você começa o dia bem, né? Low carb, vai no café da manhã, e você vai o dia todo. Legal! Chega na janta, alguém vai e coloca um pudim de leite condensado em cima da mesa. Pronto. Vai lá, coloca um petit gâteau de chocolate. É ou não é uma excelente ideia? Extraordinária. Qual é o problema? Já sinto o sabor aqui agora. Qual é o problema? E o pessoal que tá lá em casa já sentiu também, porque ativou no cérebro isso aí, né? Qual que é o problema? Essa ideia vai tirar você do seu foco. Então, o grande desafio de você executar uma meta, tirar uma meta, um sonho do papel, é você dizer não para excelentes ideias que vão surgindo ao longo do caminho. Então, às vezes o sujeito está lá, eu quero montar uma agência de publicidade, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu gosto de marketing, vou fazer isso. No meio do caminho, chega um cliente para ele e fala assim, olha, marketing eu não preciso não, mas eu estou precisando nesse momento de alguém que faça recrutamento e seleção. Você faz? Ele olha para a necessidade, olha para os boletos chegando e fala, quer saber de uma coisa? Não deve ser difícil? Eu faço, o que você precisa? Pronto, ele saiu do foco. Saiu do foco. Né? Ele saiu do foco por uma boa ideia. Porque dizer não para uma ideia ruim é fácil, né? Dizer não para uma ideia ruim é muito fácil. Agora, a hora que chega, né, uma ideia boa, né, disfarçada de uma grande oportunidade, um dia uma pessoa falou assim para mim, falou, Fabiano, todo negócio é o melhor negócio do mundo. O problema é que às vezes o sujeito é o pior do ramo dele. Eu pensei naquela frase tão simples, mas eu demorei uns 2 dias para entender o que ele queria dizer. Ele falou, cara, todo negócio é muito bom. Desde que você tenha foco, dedicação e faça aquilo com excelência e maestria. Às vezes você pensa assim, poxa, mas fulano de tal tem 8 negócios. Pois é, mas ele ficou 15 anos cuidando de um só. Hoje ele tem caixa e dinheiro suficiente para contratar 8 executivos para cuidar de 8 negócios para ele. Agora, qual é o foco dele? Ou qual foi o foco dele durante muito tempo? Então, qual é o maior desafio de tirar uma meta do papel? É você conseguir fazer isso e manter-se no foco. E foco não tem a ver com o alvo que você está mirando. Foco tem a ver com constância, né? Com dizer não para as boas ideias e continuar permanecendo. Continuar persistindo naquela ideia que você, ou organizando e melhorando, inclusive, essa ideia, né? Mas sempre com foco. Porque qual que é o instinto natural quando as coisas começam a ficar difíceis? Você quer mudar a estratégia, a rota. Né? Ou ir para um caminho mais fácil, ou querer encurtar o caminho, ou mudar a estratégia, ou mudar o produto. Não é isso? E aí o tempo todo você é bombardeado. Mas tem gente ficando milionário fazendo o que você está fazendo. Exato. Olha, tem gente... Né, quando eu sempre digo o seguinte nos nossos programas de mentoria, que talvez o que a empresa ou aquela pessoa precisa não seja de uma nova ideia. O que ela precisa é permanecer das ideias velhas até o final. Então, se a pessoa está cansada de começar algo novo, ela precisa parar de desistir das coisas velhas. Porque, na verdade, tudo que ela precisa é persistir. Exato. Tem a lei, né? Tem um livro chamado Outliers, Fora de Série, que ele fala da lei das 10 mil horas. Então, o autor ele pega alguns exemplos. Por exemplo, o Beatles, quando explodiu para o mundo, ele já tinha 10 mil horas entre ensaios e apresentações em pubs e tudo mais. Ele fez um paralelo, o autor, se eu não me engano, é do Timothy Gallery, ele fala o seguinte... ele foi estudar o que os atletas de time de hóquei, por exemplo, tinham em comum os times campeões no Canadá. E ele descobriu que todos os times campeões, a maioria dos atletas eram nascidos até o mês de maio, entre janeiro e maio. Quando você começa a ler, você fala, poxa, será que tem alguma coisa mística nisso aqui? Não, é simplesmente porque para você entrar no time de hóquei, o garotinho lá na escola primária, ele precisa ter a idade completa. Então tem uma data de corte. E se ele não faz a idade até maio, ele tem que entrar só no ano que vem. No outro ano. Isso dá 1 ano de fator competitivo para quem entrou antes.
Ou seja, isso dá mais treino, mais experiência. Exato. Ele vem falando da lei das 10 mil horas. Então, negócio, às vezes quem está nos assistindo fala assim, poxa, eu tenho um negócio, estou pagando preço, né? Tá tudo certo, produto, o marketing, a proposta de valor. Cara, mas negócio tem timing. Timing é produto certo, na hora certa, né? E o cara lançou a semente, ele já quer comer a semente. Nem se fala. E você sabe uma coisa que eu falo sempre? Ele chegou agora, já quer ir na janela. Lançou a semente, já tira a semente. Ela vai ser uma semente. Sabe como o que eu falo sempre sobre isso? As pessoas querem construir negócios sólidos amanhã. E não é assim. Ele quer abrir uma empresa e amanhã ele quer que o negócio seja sólido, rentável, dê dinheiro e vamos para cima. Não é. Isso depende de muita persistência, tempo, dedicação. O que ele está falando? Hora de aproveitamento em cima daquilo. Agora tem uma coisa interessante. É verdade que quando você tem o conhecimento certo, a ferramenta certa, a curadoria, a mentoria, a ajuda de um mentor que já passou por aquilo que você está passando, já conhece a estratégia, o caminho, quando você tem as ferramentas certas, você vai mais rápido. Né? Então você não precisa, de repente, demorar todo aquele tempo que outro demorou para alcançar talvez aquele resultado. Então essa é a grande diferença. Quando você tem a ferramenta certa, a técnica certa, a ajuda certa, você vai muito mais rápido. Você abrevia, né, o teu sofrimento, mas não tem como você pular a curva de aprendizado. Né? Você até consegue encurtá-la. Isso é fato. Uhum. Inclusive, ó, é uma pergunta que estava aqui. Ó. Às vezes o cara chega com o sonho da vida dele, ou lá no escritório de contabilidade, ou aqui na produtora, fala, eu quero gravar um curso e tal. Às vezes é o sonho da vida dele, lá para você, no teu instituto, né? E aquele projeto é monstruoso. Você escuta o cara falar, você fala, esse cara vai montar a NASA aqui no Brasil. Sei lá, monstruoso. Eu já tive clientes assim, chegou na minha mesa e falou, cara, eu quero fazer isso com transporte, com isso que eu quero. Eu falei, cara, calma. Onde que tá essa ideia? Não, tá tudo aqui na minha cabeça. Eu falei, não, vai pra tua casa, eu não vou abrir a empresa para você. Vai na sua casa, pega essa ferramenta, que eu costumo trabalhar no MindMeister. Pega essa ferramenta, você conhece? Não conheço. Eu falei assim, então pega essa ferramenta, desenha isso. Ou se você não souber trabalhar, pega uma folha de papel, uma cartolina, sei lá, e vai desmembrando isso pra você ver quão grandioso é isso. Porque às vezes você tá fazendo... colocando situações ali que você quer fazer, que às vezes não vai ser nem rentável, vai só te gastar energia, e você foca em determinadas situações dentro do seu projeto. Então o cara chega com aquele negócio monstruoso. E ele esquece que existem detalhes técnicos para estar desenvolvendo isso, enfim. Qual que é essa orientação? Uma orientação do Fabiano Zanzin para esses amigos, empresários, antes de qualquer ideia, seja ela boa ou ruim. O que ele tem que falar, cara? Então, preciso... Número 1. Cara, é assim, ó. Primeiro, ele tem uma boa dose de realidade. Às vezes o sujeito, quando ele tem lá o momento eureka dele, ele tem um insight, todo mundo acha que o negócio dele é o negócio mais disruptivo que existe no mundo. Exato. E ele acha que ninguém nunca teve aquela ideia dele. A grande maioria... Ideia não vale nada, cara. Não vale nada. Ideia por si só não vale nada. Tá aí, tem 1 milhão de startups aí que são ideias maravilhosas, já no formato de startup, que vão morrer e nunca vão ser... vai virar piruá, né? Sabe o que é piruá? Da pipoca? Aqui no história. Aqui no história. Vira o piruazinho, entendeu? A maioria. Por quê? Porque existe uma série de fatores, né? E o mercado não são das melhores ideias. O mercado não é de quem tem a ideia mais mirabolante. O mercado é de quem executa com maestria de forma simples. É de quem faz o básico bem feito. Entendeu? Esse é o grande mercado. Entenderam? Então, assim, se você pegar o Google, né? Que já tá, né? Agora a gente tem aí o ChatGPT e o Bard, e tá todo mundo vindo aí. Né? Mas, pô, antes do Google, como é que a gente se virava? Era na Barça, meu irmão. Molecada mais nova não vai nem saber o que é Barça, né? Não vai saber. Entendeu? Tirar xerox na biblioteca. Não vai saber. Alguém chegou lá e falou assim, pera um pouquinho, toda essa informação tá em algum lugar. Se a gente colocar um robô, né, que vai lá e busca isso e traz... Ok, só que já tiveram outros concorrentes do Google, tão bons quantos ou até melhores. Só que o que diferenciou o Google de outras ferramentas de busca?
foi a execução e o timing, a estratégia certa, com pessoas certas, no momento certo e no timing certo, cara. É o produto certo na hora certa. Tem ideias que elas são extremamente inovadoras e disruptivas. Só que elas estão tão à frente do tempo que para as pessoas entenderem o que você faz, você tem que dar um passo atrás. Então, assim, a primeira coisa, respondendo a tua pergunta, você não pode ter um produto esbrives. Sabe o que é um esbrives? Fala pra nós que eu não sei o que é o esbrives. Você sabe, Rafael? Explica aí. Não conheço. O Rafa, que é um cara especialista em storytelling, essa é boa. Esbrives é um produto que ninguém entende o que é. Entendeu? É tão disruptivo que, eu costumo dizer o seguinte, você tem que explicar o que você faz em 6 segundos, é o pitch de elevador. Em 6 segundos a pessoa tem que entender o que você faz da vida. Tem que entender. Entendeu? O que é o teu produto? Se a pessoa fala assim, ó, veja bem, é o seguinte, e aí ela começa a contar uma história, e essa história vai 2, 3, 4, 5 minutos, para ela explicar o que é o produto dela, ela tem um problema na mão, ela tem um esbrives. O que é o esbrives? É um produto que só ela entende. E quando as pessoas não entendem, tá aqui a autoridade que na sabe verdade, falar disso. nem ela entende. Nem ela entende. Tem essa confusão. Exatamente, por isso que ela tem essa confusão. E as pessoas simplesmente não compram o que elas não entendem. E se elas não entendem, elas não confiam. Se elas não confiam, elas não estão dispostas a dar dinheiro. Então, a primeira coisa é, o teu produto é simples para quem é? O que você faz? Qual é a dor que você resolve? Qual é a dor que você resolve e como que você é monetizado por isso? Então, o produto tem que ser de fácil entendimento. Perfeito. Você contando sobre o timing, tem uma história de uma empresa, não sei se você ouviu essa, mas uma empresa que teve uma ideia de lançar vídeos na internet anos atrás. Olha, uma ideia, praticamente uma televisão. Você vai gravar seus vídeos, olha a ideia da empresa. Você vai gravar seus vídeos e você vai poder um dia lançar esses vídeos na internet. Que legal. Interessante isso aí. E essa empresa lançou esse projeto. O projeto foi um fiasco. Anos depois surgiu uma tal de uma outra empresa, não sei se vocês conhecem, YouTube. Inclusive a gente está dentro dela agora. Dentro do YouTube. E o que é o YouTube hoje? Exatamente a mesma ideia. Qual foi a questão? Timing. Quando aquela primeira empresa lançou a mesma ferramenta, a mesma ideia, era a internet de escada. Então as pessoas, eu quero ver esse vídeo. O vídeo nunca abria. Nunca conseguia subir um vídeo. Então o YouTube utilizou a mesma ideia, mas isso que o Fabiano falou, no timing certo. Então, às vezes, você está com uma grande ideia na mão, mas ainda o mercado não está preparado. Aí você vai ter que preparar o mercado. Ou, às vezes, você não tem as ferramentas. Aí você vai ter que ir em busca da tecnologia para entregar aquilo. É olhar além do teu projeto. Muita gente olha só para o projeto, mas não olha como ele vai chegar ao cliente. Como que o cliente vai receber. Uma coisa é como chegar, outra coisa é como o cliente vai receber. Se o cliente está preparado para receber, aí eu tenho que preparar o cliente para receber o meu produto. Depois eu vendo para ele. É olhar além do produto. Vou dar um exemplo mais simples até. A gente está falando aqui de abrir, de empreender, de abrir negócio, mas vamos falar com empresários que já têm um negócio rodando. Esses tempos atrás, beleza, quando lançaram um Pix, a gente lá no Instituto, a gente atende muito redes de varejo. Né? A gente faz um trabalho muito focado, a gente tem indústrias, hospitais, a gente tem prestadores de serviços, mas 60% da nossa carteira de clientes são redes de varejo, empresas de varejo, principalmente eletromóveis, moda, né? Que é de uma área que eu venho. E quando lançaram o Pix, aí teve empresa com 30, 40 lojas que os caras movimentaram a área de TI deles para poder receber pagamento em Pix na boca do caixa. Aí o cliente ia pagar em Pix, não tinha internet disponível para os clientes. Um negócio simples e básico. Básico. Tinha que ter ali brasileiro, ele fazer o pagamento. Você já percebeu como é que brasileiro, ele bota 4 senhas no Wi-Fi, né? Para ninguém roubar o Wi-Fi. Mas vai roubar o quê pelo teu Wi-Fi, meu irmão? Então. Libera o Wi-Fi pro cliente gratuito, ainda coloca senha. E difícil ainda. Que nexo tem você botar senha no Wi-Fi da tua loja? Não tem nexo, vai nos Estados Unidos, não tem senha. Vai na Europa, não tem senha. Por quê? Porque eu quero que você fique aqui. Usa a minha internet mesmo. Nessa história, lembra quando o Silvio Santos, no Show do Milhão, lançou o computador do milhão? As pessoas precisavam de um computador, ele foi lá e lançou um computador. Você entendeu, né? Aí é que tá o lance. Ele é empreendedor. Viu? Então, assim, é vender facilidade. Eu tô dando exemplos aqui, porque às vezes a gente fala de estratégias, de disruptivo e tal, mas é o básico. Irmão, se você precisa receber pelo Pix, deixa o sinal do Wi-Fi aberto na tua loja. Você facilita. Aí a pessoa não tem Wi-Fi que presta. Entendeu? Quer dizer, você vai para um restaurante onde a senha, você força o cliente a ter que fazer check-in no Facebook, check-in no celular. Não, viu? Isso é atrito.
Já estamos falando de relacionamento com o mercado, né? Exatamente. Isso é atrito. O cliente não quer ter atrito. Não quer. E quanto mais agradável está o ambiente, né? Se o Wi-Fi é bom, funciona, a pessoa vai querer ficar E ali. tudo se trata da experiência, né? Isso, tem a O ver cliente com vai isso. ter uma experiência de qualquer jeito. Nesse caso que o Fabiano está falando, uma experiência ruim. Quais as chances dele voltar para uma experiência ruim? Mas Na próxima fala, não vamos lá não, cara. O Wi-Fi é horrível. Mas veja bem, ó. Não funciona. Isso é uma questão de estratégia, né? Porque assim, eu já fui em um estabelecimento aqui em Londrina, onde a estratégia do cara, ele vende ali um ticket médio da comida dele ali, um ticket médio ali, vamos supor, R$100. Qual que é o esquema dele? É você entrar ali no estabelecimento dele, consumir aquilo e ir embora, porque tem alguém que está querendo sentar ali na rotatividade. Ele não libera Wi-Fi, ele não tem bebida alcoólica, porque ele só quer que você vai ali consumir aquele ticket dele. Mas daí já é feito dessa forma, Já né? é feito dessa forma. É a estratégia do cara. Né? Então, assim, é uma questão de visualizar onde que você vai entrar. Que são a minoria dos negócios que tem esse Exato. tipo de característica ali de ponto de venda de alto giro. Exato. Eu tô falando aqui, a grande maioria, né, não é assim. A grande maioria, ele quer fluxo, ele quer tráfego, ele quer pessoas ali dentro do ambiente, né? Então, assim, poxa, se eu quero que as pessoas fiquem aqui, então elas precisam permanecer aqui dentro e o lugar tem que ser agradável. Vou dar um exemplo. Ano passado, a gente visitou o American Dreams, que é um shopping que fica em Nova Jersey. Há 4 anos atrás, nesse evento lá de Nova York, eu escutei a palestra de um senhor dizendo o seguinte, olha, nós vivemos a era da experiência e nós vivemos a era do entretenimento. As pessoas não querem sair de casa para ir comprar as coisas, elas querem sair de casa para ir para o entretenimento. E o shopping center precisa abrir a cabeça em relação a isso. Então, shopping passa, num futuro muito próximo, a não ter mais loja âncora. O shopping passa a ter entretenimento âncora. Uhum. Olha só que coisa interessante. Tudo a ver com o teu core business aí, Rafa. E aí nós fomos visitar agora, o ano passado, o American Dreams, que fica em New Jersey. Cara, quais são as lojas âncora? Parque da Nickelodeon, para quem tem filho pequeno aí, entendeu? Parque aquático, Hot Wheels, parque da... Cara, é um negócio louco, sensacional. Outra coisa, o que mais tem no corredor de shopping? Ou melhor, num shopping convencional, o que é mais disputado, principalmente pelos maridos? Um banco para você sentar, cara. É torturante, cara. Você ir num shopping center no Brasil, em qualquer lugar, não tem um lugar para sentar. O que mais tem nesse shopping? Sofás, poltronas, bancos, entendeu? Por quê? Porque o que eles querem? Que você venha e passe horas, passe o dia aqui, não vá embora, entendeu? Venha se entreter com a gente. E aí, em consequência desse tempo, você vai ficar 12 horas lá dentro, meu irmão, você vai comer, você vai comprar, entendeu? Você vai descansar e recarregar energia. Entendeu como é que mudou a ótica do negócio? Esses dias eu entrei numa loja de bolsa com a minha esposa e assim, tinha só um banquinho pequenininho assim, cara, uma poltroninha pequenininha. Daí eu perguntei assim pra moça lá da loja. Falei, moça, essa aqui é a poltrona dos maridos? Só tinha uma poltrona. Meu Deus. Pra sentar. Falei, essa aqui é a poltrona dos maridos. Pode sentar aí. Então. Quer dizer, faz um estacionamento de marido né, ali dentro. Serve um cafezinho, trata bem o marido. Bota uma TV com esporte. Eu só queria sair de lá. Porque assim, não tinha nada que me interessava ali dentro. Ou sentar em algum lugar, ficar no celular. É só dor, né? O cansaço, o gasto que você vai ter. Aí vem o seguinte, aquilo que a gente estava falando de você ter um mentor que te direciona. Por que as pessoas montam loja desse jeito? Porque o modelo mental delas é aprender com o que os outros estão fazendo. Ela modela olhando o que o outro está fazendo. O que o outro fez? Ah, é daquele jeito? Então eu vou fazer. Em vez dela buscar a ajuda de um profissional, de um consultor, de um mentor, de um estrategista, de um cara especializado em experiência de cliente, em PDV de varejo, não. O que ele faz? Ele quer economizar naquilo que há de mais importante para o negócio dele, que é a experiência do cliente dele. Exatamente. Então, negócio é gente. Varejo é gente. Negócio é gente. Business é gente. Indústria é gente. Serviço é gente. Entendeu? E negócio, empresa não é feita de tecnologia, empresa não é feita de processo. Isso aí faz parte. Agora, se você entende gente, seu negócio vai andar. Vai andar. Vai. E, Fabiano, vamos falar um pouquinho sobre frustração. Às vezes a pessoa abre uma empresa ali, algo não dá certo, o cara fica frustrado. Talvez não é o time,
talvez não é a hora dela empreender, ou ela errou numa determinada negociação, teve um prejuízo e tal. Já ouvi falar também que a gente às vezes aprende com os erros dos outros, né? É mais barato, né? Mais barato. Bem mais barato. Mas será que é isso mesmo? Porque assim, fulano pode não ter acertado. Então assim, eu aprendi com os erros dos outros. Mas o fulano pode não ter acertado porque ele não sabia fazer. Qual que é a sua visão sobre esse contexto da frustração? Fiz uma negociação, não deu certo, aprendi com o erro dele, não deu... Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, vamos falar de duas coisas. Vamos falar de errar e vamos falar de frustração aqui, tá? Vamos lá. Erro. Não tem como você empreender sem errar. É impossível. Concordo. Então, já que o erro faz parte da curva de aprendizado, então vamos errar rápido e vamos errar barato. Entendeu? É isso. Esse é o lema do Vale do Silício. Né? Erre rápido e erre barato. Né? E erre. E o mais rápido possível também. E conserta o mais rápido possível também. Não existe... Às vezes o pessoal fala assim, vou montar um planejamento porque eu quero aqui me antecipar os fatos, vamos montar tudo. Cara, hoje em dia não existe mais planejamento de médio, de longo prazo. Hoje em dia é execução e correção, execução e correção, execução e correção. Então tem que testar. Né? Tem um caso agora recente que eu acompanhei de uma startup que foi investida por um fundo holandês. E numa das reuniões de board, de prestação de contas mensal, um dos investidores perguntou assim para o fundador da startup, quantos testes vocês fizeram esse mês aí para atração de clientes? Ele falou, não, nós não fizemos teste não, esse mês a gente seguiu o plano. O holandês respondeu para ele e falou assim, então se não tiver teste a partir do mês que vem, não tem mais dinheiro. Ele falou, mas como assim? Porque ele achou que a resposta correta era, estamos seguindo o plano. Quer dizer, se você não está testando, você não está errando. Se você não está errando, significa que você não está inovando, não está corrigindo a rota e você vai errar caro. Olha só a visão, a percepção, beleza? Agora falando sobre frustração. E só um parênteses aí, você é um conhecedor da palavra, a parábola dos talentos, parece que você contou a história dos talentos. Mas teve um cara que não quis testar, ele enterrou o dinheiro. Ele enterrou por quê? E o outro cara foi testar, ele foi ver investimentos, foi procurar fazer o dinheiro trabalhar por ele e conseguiu. Risco. Risco. Porque lucro e multiplicar talento tem a ver com habitar com risco. Né? E risco é um lugar inóspito. Então, assim, lucro é consequência de risco. Né? Quando você pega níveis de investidores, né? Perfil de investidor, tem lá moderado, não é isso? Conservador, não é isso? Agressivo. Então, a parábola dos talentos ilustra muito isso. Se você quiser ali ficar na zona de conforto, na zona de segurança, eu não vou arriscar, eu não vou testar, porque eu tenho medo de perder. Cara, quem tem medo não avança. Entendeu? Exatamente. Quem tem medo de perder, perde a chance de ganhar. Exatamente. E outra coisa, já tirando o exemplo dessa palavra do empreendedor, a parábola dos talentos, os dois receberam o mesmo elogio. O que ficou em primeiro e o segundo. Só que os dois não receberam a mesma quantidade. Isso tinha a ver com a capacidade de cada um. Então, quer dizer, cada um vai ter o seu negócio, o seu empreendimento, ou vai empreender de acordo com a sua capacidade também. E isso tem a ver com o que o Zanzin falou, de você se preparar para crescer, de você se preparar para evoluir o seu negócio, de você se preparar para entender se você está usando as ferramentas certas, a metodologia certa, o processo certo, para entregar o produto certo para o seu cliente. Então o empreendedor ele tem que estar buscando conhecimento o tempo todo, para ele ter mais capacidade e receber mais oportunidades. E poder arriscar mais. Exatamente. Então o erro faz parte dessa curva de aprendizado. E erro, então já que tem que errar, não tem como pular isso, que erre rápido, teste rápido, para manter-se no foco e corrigir a rota em tempo hábil. Agora, sobre a frustração, aí é um sentimento, aí tem a ver com a alma, aí tem a ver, né, com as suas emoções. Sim. A questão não é se você vai ou não se frustrar, a questão é qual é a resposta que você vai dar para essa frustração. Entendeu? No meu livro eu falo sobre a cadeia da fantasia e a cadeia da realidade, né? Onde na psicologia a gente vai estudar, principalmente na parte comportamental, a questão de que resposta você dá para a frustração. Tem gente que na frustração ela entra numa cadeia de fantasia que é negar. Né? Poxa, Rafa, parece que você tá chateado com aquela conversa nossa. E eu, não, imagina, tô de boa. Tô bem. Né? Tô bem. Por dentro ele tá se... Pois vamos falar da cadeia da fantasia.
é o cara que quebra, mas ele continua andando com o carrão ainda, entendeu? Ele não quer... ele continua ostentando, por quê? Porque ele não quer admitir que ele quebrou o negócio dele ou que ele quebrou a empresa dele, entendeu? Ele faz de tudo para manter um padrão de vida que ele não tem mais. Por quê? Porque a única coisa que sobrou para ele é acreditar naquela fantasia. É o arrogante, né? Porque dói menos, entendeu? Dói menos. Na verdade, Rafa, eu não sei se é o arrogante, mas ele tá se auto-enganando. Ele tá se auto-enganando. Tem a ver mais com orgulho, entendeu? De assumir o golpe, assumir a pancada. E é interessante que no livro eu falo sobre a cadeia da fantasia e a cadeia da realidade. Cadeia da realidade, só para entender rapidamente. Cadeia da realidade é um fluxo. Então, vamos lá. Faz de conta que a gente programou aqui uma viagem, beleza? Pô, vamos para os Estados Unidos. Legal. Então a gente programou uma viagem, vamos fazer uma imersão lá, tudo mais, ok. E aí, por algum motivo, quem estava organizando a viagem pra gente, colocamos na mão de uma agência, alguém, sei lá, deu alguma coisa errada e a viagem foi frustrada. Primeiro momento, qual é o sentimento que vem? Frustração. Como é que é a frustração? Cara, você não quer acreditar, né? Eu não tô acreditando. É estranho. Nisso. Logo depois desse sentimento vem uma próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A raiva. E na raiva, o que você quer? Encontrar culpado. Então vem a raiva. Pô, mas como assim? Não deu certo. Mas esse cara não fez? Depois da raiva vem a tristeza. Olha só. Depois da tristeza vem o amadurecimento. E depois do amadurecimento, você corrige a rota e aprende com aquilo. Quantas vezes você já não falou assim, poxa, só que agora eu aprendi, nunca mais eu faço isso de novo, porque você aprendeu com a sua frustração. Esta é a cadeia natural da frustração. Use isso que o Fabiano tá falando aí na tua empresa, hein? Presta atenção, se você não prestou atenção, você volta um pouquinho e usa isso que ele tá falando aí no teu negócio. Agora, a frustração tem um detalhe. Você pode passar por esse processo em minutos ou anos. Sim. Beleza? Agora, onde está o grande desafio disso que eu estou te falando? No livro eu tenho um infográfico que eu mostro a fuga. Para cada caixinha dessa, raiva, tristeza, tem uma outra caixinha que é a cadeia da fantasia. Então, para fugir do sentimento, né, da frustração, eu vou, né, para negação. Não, imagina. Não é verdade. Não, para com isso. Minha empresa está bem, cara. Então você nega, né? Para fugir da raiva... Você tá quebrado, mas tá negando. Para fugir da raiva, você vai para a acusação. A culpa é do Rafael, cara. Eu deixei na mão dele, tava tudo certo, né? Aí entra o vitimismo no negócio. Por quê? É mais fácil eu acusar do que entender a situação. Então eu tenho ali, né, a acusação, tem ali o despeito, tem ali a depressão, tem a frustração, tem gente que vai pro álcool, vai pra droga, vai pra uma vida louca, entendeu? Tem gente que surta. Por quê? Porque não está sabendo lidar com a frustração. Então a frustração é muito interessante isso aí. A questão é como que você lida com ela. Quanto mais rápido agora, é romântico falar isso tudo que eu tô falando. Agora, vivenciar é um grande desafio. É lógico que tem níveis de frustração. Né? Tem frustração que é coisa pequena. Será que isso não tem ligação também com a altura que você coloca o teu sarrafo? Uhum. Então, às vezes você coloca sua expectativa absoluta. alta demais e não pode sair nada Com certeza absoluta. diferente daquilo que eu planejei. E se foi, já estou frustrado. Quanto maior a sua expectativa, né? Caso aquilo não aconteça, maior vai ser a sua frustração. Então, será que um dos antídotos para a gente se proteger contra a frustração é abaixar a régua? Você diminuir aí. Agora, é lógico, a gente não está imune à frustração. A questão é entender, né? A questão é entender a questão da frustração, né? Que nós vamos passar por ela e em que momento eu estou. E eu vejo isso o tempo todo dentro das empresas. O tempo todo. Eu vou dar um exemplo claro. Quando a gente entra para fazer consultoria, anos atrás nós pegamos uma empresa que fatura em torno de 400 milhões, tá? Faturamento ano, em torno de 300 funcionários, 3 parques industriais. E quando a gente entra, eu e a minha equipe entra para fazer um programa de consultoria, a gente trabalha com governança para empresas familiares, execução da estratégia, a gente faz um diagnóstico das 7 áreas da cultura de gestão da empresa. A gente mapeia como é a saúde dessa empresa no que diz respeito a processos, valores, trabalho em equipe, métricas individuais ou coletivas. A gente mapeia a saúde dessa empresa por meio de um diagnóstico e a gente monta isso dentro de um gráfico e radar. E, obviamente, que a gente chama os diretores para apresentar isso. E nessa empresa,
E essa empresa é aquele empresário do tipo que tudo dele é o melhor do mundo. Entendeu? O produto dele é o melhor do mundo, tudo vai muito bem, a equipe dele é sempre a melhor. É normal, você tem que pensar positivo. Né? Mas tem pessoas que, quando você supervaloriza demais aquilo que você tem, você subestima também as suas fraquezas. E você precisa se conhecer. E quando eu trouxe esse diagnóstico e o apresentei, o comportamento daquele diretor falou, não, mas isso aí, ele relativizou tudo, suavizou, entendeu? Negou. E negou. Por quê? Porque ele sabia que para tratar coisas que estavam, inclusive, impactando negativamente o lucro da empresa, tinha a ver com relacionamento, tomada de decisão, descentralização. Que caía tudo nele. Ele sabia que ia ter que ter mudança de comportamento e atitude, não só dele, de um monte de monstro que ele criou dentro da empresa. Sim. Né? Então, na hora que ele viu aquilo, ele foi para a cadeia da fantasia. Não, mas está tranquilo, não precisa... Naquele momento eu me liguei, opa, ele não quer tratar disso. Então você tem que ter essa sensibilidade. Então é bem simples, cara. Uma empresa ela é exatamente reflexo, né, da cultura de gestão que está lá dentro. Sim. E quem que implantou aquela cultura de gestão? O dono, cara. O dono. 90% das empresas do Brasil são familiares, ou mais. 90%? 93% para ser mais exato. Número, exatamente. O restante é empresa, uma meia dúzia aí de estatais, entendeu? Mas mais de 90% das empresas são familiares. E inclusive empresas grandes. Empresas que a família já está no conceito, tudo mais, mas são familiares. Entendeu? Inclusive, às vezes, alguma de capital aberto, mas vieram, né, de familiares. Então, olha só que a profundidade desse negócio de frustração. Não, isso aqui, só se a gente falar só de frustração, dá um podcast de, no mínimo, 1 hora. Só para falar só sobre esse assunto. E eu acho que um dos pontos mais perigosos aí que o Zanzin citou é a vitimização. Sim. Você pode ver, faz uma lista aí de todo mundo que você admira na vida, profissionalmente, carreira, negócios. Nenhum deles que você admira é vitimista. Sim. Nenhum deles. Não tem como você alcançar sucesso na carreira, na vida profissional, sendo vitimista. Sendo E coitadinho. se ele chegou nesse patamar, aí é só derrota. Se ele não buscar ajuda. É porque o seguinte, quando a pessoa entra nesse estágio de entender que o que ela está passando não é culpa dela, ela é só uma mera consequência ou uma mera vítima, ela aniquila toda a possibilidade de reação. Porque ela coloca o sucesso dela na mão dos outros. O que eu vou fazer? Entendeu? Eu não posso fazer. O que eu vou fazer se o mercado não responde? Exato. Eu estou fazendo o meu trabalho, mas o mercado está parado, mas o dólar explodiu, mas o câmbio, mas o governo... Não passou o carnaval. Mas o AI, não sei o quê. Exatamente. Não passou o carnaval. Todo mundo, né? Ah, porque tá ruim, porque ainda não passou hoje o carnaval. Hoje eu dei Feliz Ano Novo no meu story lá no Instagram. Feliz Ano Novo pra você que é depois do carnaval, porque agora começou o ano, né? Só vou te lembrar você que teu concorrente tá 2 meses na tua frente, porque você que tá esperando o carnaval passar. Exatamente. Tem gente começando. Vamos começar a colocar as ideias do ano no papel. Meu Deus, meu amigo. Eu já trabalhei esse ano, Já cara. estamos colhendo. Dezembro, por exemplo, né? A gente vende lá os nossos produtos lá no escritório. E dezembro é um mês, assim, até complicadinho. Mas o que eu falo lá para as meninas? Cara, se vocês não plantar agora em dezembro e deixar para plantar em janeiro, vocês só vão colher em um mês depois. Né? Então, não é porque é final de ano que ninguém quer saber de nada. Você precisa oferecer, deixar esse cliente, esse prospect, engatilhado para você falar com ele numa próxima oportunidade, ou que seja o mês que vem, ou que seja a semana que vem. Não é porque está acabando o ano que a gente não vai mais abordar os clientes. Abordar os leads, enfim, quem quer que seja. Né? Mas falando um pouquinho agora sobre o cara que é preciosista. Tá? Geralmente, assim, o excesso de cuidado não é muito aí a cara de muitos empreendedores. Que é igual eu falei lá no começo. O cara tem a ideia, ele quer abrir, ele quer fazer, ele vai fazendo de qualquer jeito e na hora que vier o dinheiro acabou. Né? Não é muito a cara do empreendedor. Por outro lado, tem muito empreendedor que é preciosista. Que o cara só vai tirar aquela ideia mesmo do papel se tiver perfeito. Se tiver um negócio perfeito. Dessa forma, eu acredito que fica um pouco complicado. Né? Aquele projeto nunca vai sair do lugar. Nunca vai ser perfeito. Tá? Eu até vou dar um exemplo disso. Isso aqui que a gente está hoje. Esse podcast. Se eu esperasse
eu ter um estúdio com as câmeras que eu preciso, com o isolamento que eu preciso, a iluminação, eu nunca ia fazer. Porque exige muito recurso que precisa ser colocado. Aí eu preciso de um cara para ficar operando ali o OBS, enfim, tudo mais. Nunca ia sair do papel. Então, assim, aquele cara que... A que você atribui, né, essas atitudes, Fabiano, que ela acaba sabotando o cara e levando ele a uma certa procrastinação do negócio, da meta dele, enfim, né? E esse projeto, de repente, que ele tem na mão ali, que de repente ele pode estar colocando esse projeto para rodar já de uma outra forma, igual aqui, a gente grava no estúdio do Rafael. Se eu fosse esperar eu ter o meu estúdio, talvez não ia sair do papel. Mas busquei o Rafael, vamos gravar no teu estúdio. Então, a que você atribui essas atitudes que acabam sabotando e levando esse cara à procrastinação de um projeto que pode ser o diferencial do negócio dele? O diferencial do negócio dele. A que você atribui a essas pessoas, a essas atitudes? Cara, é assim, eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente, mas eu acho que tem dois lados aí, tem dois extremos dessa história, desse lance de ser preciosista demais e procrastinar e protelar e enquanto não tiver tudo perfeito, não avançar. Porque eu vejo que ele tá muito ligado. Mas a questão é o equilíbrio. Assim como você tem pessoas que são extremamente detalhistas, perfeccionistas e não conseguem atuar se não tiver tudo perfeito e nunca atua, nunca age, né? Tem aquelas pessoas que são extremamente, né? Como diz a minha avó, porcas. São lambão. Vai de qualquer jeito levar das brecas. É o caminho do meio, né? Então assim, é o equilíbrio. Eu confesso que quando essa história de o feito é melhor do que o não feito veio à tona, isso me incomodou bastante, porque eu sou de uma escola de que eu lembro, inclusive tinha um livro chamado O Bom é Inimigo do Ótimo. Então, assim, o que significa? Eu gosto da ideia de que a excelência, ela está nos detalhes e esses detalhes é que vai te diferenciar. É o que vai gerar fator competitivo. Agora, por outro lado, querer buscar essa excelência ao ponto de tudo estar perfeito e eu não agir enquanto não tiver tudo perfeito, você não vai agir nunca e você vai sabotar o teu negócio. Então, o que leva a pessoa? São modelos mentais. Né? E o modelo mental está ligado às suas experiências, aquilo que eu chamo de a placenta social. Né? Ou seja, o teu ambiente, a resposta que você foi dando para a sua formação, para os seus mentores, para os seus professores, experiências profissionais e tudo mais. Então, assim, é o que você já falou. Não dá para você ficar esperando ter tudo perfeito no mercado. Por exemplo, uma das coisas que nós, no IBGL, que é o nosso instituto, a gente fazia muito o tal do planejamento estratégico. Isso é uma coisa que a gente teve que desconstruir ao longo dos anos, porque você não consegue mais planejar com mais de um ano. A gente trabalha, na verdade, com sprints semanais dentro das empresas. Empresas com 1000 funcionários fazendo planejamento no máximo semanal, no máximo por quarto. Por quê? Porque a dinâmica do mercado muda todo dia. Então não tem como você montar um super planejamento com todos os detalhes, porque aquilo, de repente, quando você terminar de colocar no papel, já não tem mais validade. Já não tem mais validade. Então, outro já fez, Por outro lado, também não dá para você ir para o jogo sem um planejamento mínimo. Então eu acho que o grande segredo aqui é o equilíbrio, sabe? Eu acho que nem com tão detalhista demais, né? Tem gente que, mas eu não vou gravar enquanto não tiver a melhor câmera, enquanto não tiver o melhor isso, enquanto não tiver o melhor aquilo. Cara, será que é isso que o teu cliente quer? Não é? Será que é isso que o teu cliente está procurando? A tua proposta de valor está em cima disso? Né? É lógico que se tiver a melhor câmera, melhor luz, melhor microfone. Lógico que agora o conteúdo tem que ser... Tem que ser bom. Se o conteúdo não for bom... É o que interessa. Exatamente. Né? Então, eu acho que é o equilíbrio aí. Tá? Eu acho que é o equilíbrio. A gente tem que tomar cuidado com a narrativa. Né? Hoje é a era das narrativas aí. Então a pessoa usa a narrativa do perfeccionismo para falar de excelência. O Fabiano trouxe o termo excelência. Todos nós devemos buscar a excelência. Perfeição, só Deus. Então, o cara, você vai fazer uma entrevista de emprego, você pergunta assim, qual que é algo que você precisa melhorar? Eu sou muito perfeccionista. Né? Você já viu aquela pessoa buscando essa crítica nela mesma? Sou perfeccionista. A excelência, ela é importante. Mas o perfeccionismo tem a ver também com a pessoa querer tudo no controle dela.
E para você empreender, as coisas vão sair do teu controle. Vai. Se o seu negócio for exponencial, vai sair ainda mais. Por exemplo, você tem uma loja, o Fabiano trabalha com varejo, o cara tem uma loja lá no Acre, ele não tem controle de tudo que tem lá. E ele sabe disso, ele sabe que ele não tem controle de todas as coisas. Então é um risco calculado, é um risco até previsto. Ele prevê algumas perdas que ele vai ter. Sim. O perfeccionista, ele quer ter controle de tudo. O perfeccionista, ele está dentro de uma bolha, só que a bolha dele é pequenininha, bem pequenininha, mas ali ele conhece tudo. Aí ele tem só uma loja ao invés de 10. Pois é. Então, assim, o cara que é perfeccionista nunca vai errar num podcast. Nunca vai errar. Porque ele não chegou a ter o podcast. Percebe? Não? Então, é um sistema de defesa. É medo também. O Fabiano trouxe essa palavra. É medo. É medo de arriscar. É medo da opinião das outras pessoas. É medo de ser visto como incompetente porque não deu certo. Então, ele precisa voltar atrás e trabalhar esses medos que ele carrega com ele. Porque enquanto ele carregar esse medo da opinião das outras pessoas, o medo do fracasso, ele precisa dessa validação. Enquanto ele não trabalhar isso, ele vai continuar sendo perfeitinho. Então, se não for perfeito, eu nem tento. Você percebe? O perfeitinho, ele nem tenta. Nem tenta, é verdade. Né? Agora, uma provocação aí. Será que é medo ou é orgulho? O orgulho... Porque o orgulho pode ser disfarçado de medo, entendeu? Exatamente. Ele não quer ser avaliado pelas outras pessoas. Então, ele não admite ser avaliado. Então, por conta disso, ele não arrisca. Exatamente. Entendeu? Por trás do orgulho tem outro medo. O que impede a gente de viver a nossa vida máxima são os medos que a gente carrega. Só que é feio dizer que a gente tem medo, né? Porque no mercado de trabalho você tem que ser corajoso. Pode ver. Homem nenhum fala aí, ó, eu tenho medo. Homem do mercado de trabalho, eu tenho medo. Mas ele fala que ele é tímido, por exemplo. Timidez está escondendo algo. Tem medo ali por trás. Daria outro assunto. Daria outro podcast. Aqui é só tubarão, né? Esses dois caras aqui, meu, né? Então... Mas o perfeccionista está sufocando muito empreendedor, muito empresário, muita gente que tem talento, tem conhecimento, mas está se escondendo atrás desse perfeccionismo. Agora vamos fazer uma pausa estratégica. Time out. Fabiano? Time out. Nós não vamos parar o podcast, tá? Mas o que acontece? A loucura do dia a dia, né, do empreendedor, ele não pode consumir todo o tempo do empreendedor. Muitas vezes a gente tem que fazer aquela pausa para pensar e reorganizar as rotas, né? Às vezes, né? Do que a gente vai projetar e como que a gente vai fazer aquilo acontecer. Não só na vida profissional, não só na empresa, mas também na nossa vida pessoal. Hoje, inclusive, eu vi um post que ele começava uma linha assim e ele fazia assim, né? Então ele falava assim, ao mesmo tempo que você trabalha, você também precisa do mesmo tempo para você descansar. Então assim, existe 2 tipos de empreendedores. Os prósperos e os pagadores de boleto. Como não ser simplesmente o pagador de boleto? Sendo sobrevivente. Essa para você empreendedor, essa é a pergunta chave na nossa pausa estratégica aqui. Vamos lá. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Veja bem. Pense agora no seu mercado, no seu negócio, no que você faz, na tua atividade. Se você vende um produto, se você presta um serviço, se você... A pergunta é o seguinte. Tem alguém ganhando mais dinheiro do que você fazendo a mesma coisa que você faz? Com certeza. Então a pergunta é, o problema está com você ou está com o mercado? Eu chamo de o jogo de tá com quem? Beleza? Com quem? O tá com quem é o seguinte, o problema tá com quem? Se o que eu faço, ok? Ninguém tentou fazer ainda, ok? E o que eu faço é tão disruptivo, o meu produto ou o meu serviço, e eu estou pagando o preço do pioneirismo, então é um desafio que está comigo. Porque não é um problema do mercado. O mercado não conhece ainda. Né? É igual a gente falou dos briefs lá, né? Mas vamos supor que eu estou lançando aqui um produto que vai chamar Tchum. O que é Tchum? Sei lá o que é. Ninguém conhece, é tão desconhecido que soa tão estranho quanto a palavra. Então, tá comigo o problema. Beleza? Agora... Só fico pensando no gerador de caracteres desse episódio de hoje, que ele tá trazendo palavras novas. Né? O YouTube vai enlouquecer. Não, na verdade, o problema é um problema que tá comigo, mas ele tem a ver, ele é de ordem mercadológica.
Ou seja, o mercado não conhece, não tem ninguém fazendo isso. Então é um desafio inerente ao pioneirismo. Beleza? Mas vamos melhorar mais. Se o que eu estou fazendo, se na minha atividade, se fazendo o que eu faço, tem gente, né, que está prosperando, não só pagando boleto, e ganhando muito mais dinheiro do que eu, então o problema está comigo, não está com o mercado. Agora, se o que eu faço, exatamente o que eu faço, todo mundo que faz também é um sobrevivente, só pagador de boleto, então o problema está com o mercado, não é comigo. Sim. Então você tem que mudar de ramo. Por exemplo, semana passada eu visitei uma empresa. Não é nem reajustar a rota. Não, muda de ramo, sai fora. Esse ramo é ruim pra caramba. Entendeu? Guerra de preço, né? Oceano, Mar Vermelho, tiro, porrada de bomba, sai fora disso. Muda de ramo, por mais apaixonado que você seja. Porque tem produtos, né? Eu gosto muito da matriz de Porter, do Michael Porter, que ele tem lá 5 forças. Tem gente que fala assim, pô, isso eu já fiz o passado. Cara, não tem. Ele diz o seguinte, com quem tá a força? Tá com você ou tá com o teu fornecedor? Quando você vai comprar? Não é isso? Você vai comprar uma câmera, você tá com você ou tá com a Sony? Tá com a Kodak? Ou tá com quem? Tá com quem é maior. Beleza? Então você tem 5 forças. Tem a força que tá com o teu fornecedor, quem fornece o teu produto. Tem força que tá com o teu cliente. Na hora de negociar, é o teu cliente que é maior que você ou você que domina a negociação? Com quem tá a força? Você tem a força dos concorrentes. Você recebe o impacto, a força dos produtos e tecnologias entrantes. E tem a força do seu ambiente interno, que tem a ver com a tua equipe, tem a ver com os teus processos internos. Então, nós temos 5 forças impactando negativamente o meu negócio o tempo todo. Lógico, se você tem um negócio onde você tem 5 forças contrárias, cara, você vai morrer. Esse negócio vai... Agora, peraí. É remar contra a maré, né? Então, pera um pouquinho. Você tem que minimizar essas forças. Não, eu tenho um negócio onde na hora de comprar o meu produto, eu trabalho com compra e venda de produto. Ok, com quem que está a força? Quem é maior? Né? O teu fornecedor é menor ou maior que você? Então, na hora de negociar, isso vai impactar. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Poxa, eu vendo conteúdo, eu vendo propriedade intelectual, eu trabalho com treinamentos e consultoria. Beleza, quem são os players de mercado? Você vai brigar com quem? Dependendo, você vai brigar com um cara que tem 2 milhões de seguidor, cara. E aí? Então, dá para falar pro meu público? Dá para falar pro meu público, mas você tem que entender quais são as forças que você está lutando. Então, o que difere um pagador de imposto ou um pagador de boleto? Pagador de imposto todos nós somos. Imposto também, né? Mas o que difere um pagador de boleto, um sobrevivente, o cara que está trabalhando e não consegue enxergar o resultado no final do mês ou do período, daquele que está trabalhando, mas está prosperando e avançando, né? Levando em consideração que está todo mundo de forma lista e jogando o jogo real, é entender, a questão é, qual é a habilidade, qual é a competência que eu ainda não desenvolvi e que outras pessoas que já desenvolveram no meu ramo estão na minha frente. Qual é o hack? Qual é a senha? O que esses caras decifraram que eu não decifrei? Essa é a grande pergunta. Entendeu a parada? Então, a questão é, poxa, se eu estou fazendo algo, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho uma agência de publicidade, ou eu tenho uma fábrica de coxinha, uma loja de cupcakes, a questão é, tem gente milionária com isso. Dias atrás eu vi um podcast de um cara, bicho, o cara é cabeleireiro, irmão, barbeiro, pra te falar. O cara virou um youtuber andando de Porsche cortando cabelo, cara. Aí. Entendeu? A pergunta é, se eu sou cabeleireiro, o que esse cara fez, aprendeu que eu não aprendi? Entendeu a parada? Inclusive aí, o pessoal que acha que eu tô fazendo podcast pra andar de Porsche, eu tô fazendo podcast pra aprender com esses caras aqui, meu. Olha os tubarão aqui que vem aqui no podcast. Eu faço podcast pra ter aula com eles, ao particular. Mas a questão é essa. Então, o que vai me diferenciar, né? O que vai me tirar da zona... eu brinco, né? O que vai me tirar do Salmo 23 aqui da minha empresa, que é o Vale da Sombra da Morte, entendeu? E ir para o final do versículo, é verdade, né? E caminhar por pastos verdejantes da prosperidade no mercado de trabalho, no mundo da profissão empreendedor, é dominar ferramentas que eu não domino, é adquirir conhecimentos que eu não conheço, ter atitudes que eu ainda não tive, porque para eu atingir resultados que eu nunca atingi na minha vida, eu vou ter que fazer o que eu nunca fiz. Exatamente. Parece jargão, mas é uma pancada isso. É uma pancada. E qual é o problema disso? Nos tira da zona de conforto e nos coloca diante da nossa incompetência. E quando tira a gente da zona de conforto, Rafael? Aí eu estouro a bolha, né? Ou quero voltar. O teu cérebro vai mandar você voltar. Se ele sentiu que você está estourando a bolha, você está saindo da zona de conforto, ele fala, volta para o conforto. Porque a primeira função do teu cérebro e do teu cliente também é proteger o dono.
Então, quando a gente está saindo, mudando um hábito, mudando um comportamento, o seu cérebro vai falar, opa, não, é desconhecido. O seu cérebro volta para aquele lugar. Por isso que muita gente se auto-sabota. Mas tem uma coisa que, dentro disso que você falou, o Fabiano falou do oceano azul, do vermelho, mas existe o azul. Existe o azul também. Qual que é o cara que não está focado só em pagar boleto? É o que está no oceano azul. Sim. E aí é a minha área que eu preciso defender, ainda bem que chegou o momento, está chegando no final, mas é a comunicação. O cara que investe na comunicação dele, o Fabiano falou das ferramentas, comunicação é uma das ferramentas, é uma das soft skills que todo empreendedor precisa evoluir. Antigamente o cara só terceirizava para uma agência de marketing, publicidade, propaganda, e hoje é o próprio CEO do negócio, é o próprio diretor, é o próprio líder que precisa desenvolver as habilidades dele de comunicação. E aí, dentro da comunicação, tem duas ferramentas que a gente aprende, que é storytelling e branding. Branding tem a ver com o valor percebido da sua marca. Você é da área da contabilidade. Tem ou não tem contador que cobra o dobro do que você cobra? Triplo. Assim como tem quem cobra... Um terço. Um terço. Um terço. Sim. Não é? É o Tem valor, todo o valor percebido, principalmente para o pessoal da área de serviços. Então, qual que é o valor percebido que eu tenho comunicado a respeito da minha marca? Eu costumo dar um exemplo no meu treinamento do coco que eu tomei dentro da piscina, olhando para o mar, que foi servido para mim ali dentro da água. Lá onde eu estava, no Nordeste o coco é barato. Aqui é caro, né? Mas no Nordeste o coco é barato. Na frente do hotel que eu estava, custava R$1,59 o coco no mercado. Só que dentro da piscina ali onde eu recebi, naquela cestinha, com a logomarca do hotel, canudinho, geladinho. 15 pila, 20 pau. Paguei quase R$10, mas ó, eu sou ruim de matemática, o contador me ajuda. 5, 6, 7 vezes mais caro. Sim. Eu não comprei o coco. O coco talvez saiu do mesmo coqueiro. Do mesmo que era R$1,50, o cara foi lá então e a briga não era pelo produto mais, porque a margem do produto é muito pequena. Sim. O que eu estava comprando era aquela experiência. O que eu estava comprando é aquele valor percebido. Eu estava pagando por isso. E aí não tem caro e barato. Tem a ver com o que eu quero receber, entende ou não? Sim. Então, esse cara já não está mais preocupado. Ele pode até pagar o coco para mim. Ele pode até pagar para o coco chegar lá. Mas a experiência que eu vi, eu estou fazendo o marketing dele, daqui a pouco vai desligar o podcast e vai falar, que hotel que é esse? E falando em marketing, né? Vamos falar um pouquinho, rapidamente. Fala aí sobre o curso de storytelling na prática que está rolando aí na internet. Está online, se você me marcou nesse post, ali na bio do meu Instagram tem um treinamento bem prático, é prático. São aulas curtas, feitas para adulto, feitas para empresário que não tem tempo, ou você que não quer mexer com isso, mas você quer que alguém da sua equipe faça, são aulas curtas para ensinar na prática, viu, João? Você faz a aula, aí tem uma atividade, aí você já vai aplica no teu Instagram, já aplica no teu negócio, aplica com a tua equipe, vai para a próxima aula. Aulinhas curtas que você já consegue aplicar no seu negócio. Storytelling é uma ferramenta de comunicação. Jesus Cristo já usava essa ferramenta, só não dava esse nome. Uhum. Mas é uma ferramenta que consegue transmitir aquilo que o ser humano quer conectar, que é com emoção. Diferente do que a gente costuma imaginar, a gente não toma a decisão por forma cognitiva, só racional. É por razões emocionais. E o storytelling ajuda isso, nesse sentido. Muito bom. Só voltando aqui no exemplo que você deu do coco, né? Desculpa, voltar no assunto anterior ainda. Eu vou fazer esse curso aí que eu estou precisando do storytelling, aí, que eu preciso me ajustar. Já vamos liberar ali. Mas eu gosto de dar passar o cartão aqui. Mas eu gosto de dar um exemplo sobre eficiência operacional de produto, né, com valor agregado. Uhum. Né, e tem a ver com a estratégia do Oceano Azul, lá da dupla lá, né, do coreano e da professora francesa que escreveu o livro. Que é o seguinte, como é que você agrega... Porque a estratégia do Oceano Azul está pautada em criar novos mercados, reduzindo ou aniquilando aquilo que o mercado tinha como padrão. O exemplo é o circo. Sim. Né? O circo, então, era um produto em decadência no mundo. E o que os caras do Circo du Soleil fizeram? Tiraram animais, tiraram o bicho e criaram o Circo du Soleil. Sim. Entendeu? Em meio a um nicho decadente, criaram valor. Eu dou um exemplo disso bem mais simples, né, sobre chocolate. Por exemplo, não vou falar marca de chocolate aqui, porque eles não estão patrocinando o podcast. Pode falar, né? Que daí a gente pede o patrocínio para eles agora ao vivo. Então, por exemplo, você gosta daquele chocolate Charge? Ô Nestlé, então vai. Patrocina a gente aqui. O Charge nada mais é do que chocolate com amendoim e caramelo. Caramelo é açúcar derretido, beleza? Pergunta, qual matéria-prima é mais cara?
Cacau ou amendoim? Acredito que seja o cacau, muito mais caro. Com certeza absoluta, cacau. Então, quando você tira espaço físico do cacau para colocar amendoim e caramelo, o que você está fazendo? Você está reduzindo. Você está reduzindo o custo do seu produto, mas você está agregando valor. Na hora de vender, você fala assim, mas esse aqui tem amendoim com caramelo. Se tornou um alimento. É. Para corredor. É inteligente ou não é inteligente? E ainda quando ele se torna E alimento... o que você está fazendo é uma narrativa, isso é comunicação. E quando ele... Total. Pô, tudo bem, peraí. E quando ele se torna um alimento, ainda a carga tributária é menor calma que a chave vem ainda. agora. O cara que criou charge é inteligente, não é? Lógico. Tirou espaço do cacau para colocar amendoim e caramelo. Que é um produto muito mais barato. E o cara que criou o soufflé? Que colocou ar. Esse é bom, né? O cara colocou vento. Cara, E aí o que vai fazer ele vender é a narrativa que ele cria. Você entendeu a parada? Exatamente. Então, cara, nós estamos falando aqui de estratégia, ao mesmo tempo de comunicação. Exato. Porque é o seguinte, você pode ter o melhor produto do mundo, mas se o mercado não tiver esse conhecimento, ou seja, se você não comunicar isso, não é isso? Exatamente. Tem um pesquisador que ele diz o seguinte, 10% do nosso sucesso é o desempenho que o produto ou nós temos. 30% é a imagem que a gente cria a respeito de nós ou do produto e 60% é a exposição que a gente tem. Por isso que um ex-BBB faz tanto sucesso depois que ele vai trabalhar na área dele, uma nutricionista. Ela foi para o BBB e depois do BBB ela cobra 10 vezes mais a consulta dela. Ninguém está questionando a qualidade técnica dela, mas ela foi vista, muito vista na Globo, 60% é a exposição e 30% é a imagem. Ela construiu uma imagem. 90% ela alcança sucesso. Ela não precisa saber muito. Sim. Sensacional. Tá vendo? Tá vendo, cara? Tudo comunica. Tudo comunica. E o podcast nem é de comunicação, né? Sempre é. Mas como você é um empreendedor, você precisa utilizar dessas ferramentas de comunicação para você expandir os seus negócios e aumentar aí a tua empresa. Eu acho que assim, além do podcast, se o pessoal anotar os livros que o Fabiano citou aqui, ele citou uma meia dúzia de livros aqui, já dá uma mentoria de 1 ano. Hã? Já dá só uma mentoria. paulada, só pérola, cara. Vamos falar um pouquinho aí sobre metas, então. Né? Tudo que a gente foca, expande. Né? No caso das metas, quando a gente foca na meta, qual é a probabilidade dela ser atingida? Porque às vezes quando a gente foca na meta, a gente não atinge a meta. Né? Quando você foca em uma meta, a probabilidade de você atingir a meta é 0. Eu falo isso no meu livro. Parece contraditório, né? Mas é o seguinte, porque a meta ela é mera consequência. Então, a meta é o alvo, mas o teu foco no dia a dia não deve ser ali. É o que eu chamo de, nas 4 leis, de ações estratégicas. Você deve focar nas ações que vão te levar em direção à meta. Um relógio tem 3 ponteiros, o da hora, o do minuto e o do segundo. O ponteiro da hora é a meta. Você não vê ele mudar, você pode ficar olhando para ele, você não percebe ele girar. Mas, de repente, quando você percebeu, ele já está em outra posição. Então, a meta, não adianta você ficar focado na meta. O que te leva em direção à meta são as ações. Ações concretas e tangíveis e mensuráveis. Elas precisam ter 2 características. Elas precisam ser preditivas, ou seja, prediz qual é o resultado. Vou te dar um exemplo. O sujeito quer perder peso. Aí ele vai lá e fala assim, poxa, então uma das minhas ações é pensamento positivo. Pensamento positivo me leva em direção à perda de peso? Pensamento positivo me leva a abrir um novo cliente todo dia? Não. É lógico e é claro que ninguém conquista grandes resultados pensando negativamente. Não, Pensamento positivo é pré-requisito para, é sine qua non. Ok? Porém, só ele, por si só, não é suficiente. Agora, correr 4 quilômetros por dia, 6 vezes na semana. É preditivo, ou seja, correr prediz que me ajuda na perda de peso? Sim. Sim, então isso Mas é preditivo. tem que pensar positivo também, né? Então é um conjunto. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Só que isso é tão inerente, é tão intocável que eu nem coloco isso como fazendo parte da metodologia. Porque isso é pré-requisito para você estar no jogo, cara. Se você não pensa positivo, você nem sai de casa, irmão. Você nem sai da cama. Então, a ação, parece simples que eu estou falando e parece óbvio. E a gente aprende esse tipo de metodologia em qualquer livro de administração, qualquer curso de MBA. Você vai estudar PDCA, Balance Scorecard, Scrum, OKR, qualquer metodologia de gestão, você vai estudar isso que eu estou te falando. Porém, é o seguinte, é o óbvio. Agora, quem consegue executar o óbvio com maestria? O segredo é o óbvio, cara. Eu sempre faço a seguinte pergunta para os empresários quando a gente vai entrar dentro de uma empresa.
qual é o resultado que existe dentro da tua empresa, da porta para dentro, se a tua equipe executar só o óbvio. Se o teu vendedor simplesmente fizesse o pós-venda, se a tua equipe ligasse para 20 clientes por dia que compraram nos últimos 6 meses, se o teu representante visitasse quem tem que visitar, qual seria o resultado? Ele fala no mínimo 40%. Tem um número, saiu na revista Exame. Estatisticamente, uma equipe engajada em fazer aquilo que é o básico pode gerar até 30% a mais de resultado. Então, respondendo a tua pergunta, quando você foca na meta, você não atinge ela. Agora, quando você foca nas ações que vão te levar em direção à meta, aí você está dando passo largo em direção. E a ação ela precisa ter 2 características. Ela tem que ser preditiva e tem que dar para medir, tem que ser mensurável. Entendeu? Então, por exemplo, correr 5 km por dia, 6 vezes na semana. Dá para medir os 6 km? Dá. Dá para medir os 6 dias? Dá. Então, isso é uma ação. E aquela, né? Também, falando uma frase aí, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Foi uma frase bem falada aí por alguém. Enfim. A meta boa é aquela meta que te estica. Meta boa é aquela Exato. meta que é maior que você. Meta boa é aquela que você não faz nem ideia de como é que vai fazer para atingir ela. Sim. Por isso que seu foco não é a meta, o seu foco são as ações. As ações pra Quando atingir. você faz, quando a gente implanta essa metodologia, né, e o desafio é você implantar isso dentro de uma empresa com grau de complexidade, porque quando você fala de meta, nós estamos falando de venda. Normalmente o pessoal pensa em vendas. Mas, isso. cara, mas eu tenho meta. Por exemplo, a gente entra em empresa e bota meta na controladoria, meta na auditoria, meta na produção, meta na logística, meta no compras. Aí o cara do compras acha que a meta dele é comprar mais barato. Cara, não é isso. Depende, tem que perguntar para o teu cliente interno, quem é o teu cliente? É área de vendas, é supply chain? Vamos conversar com toda a cadeia, entendeu? Então você metrificar quais são o que a gente chama de entregáveis dentro da empresa é o grande pulo do gato. Sim. Entendeu? E qual é esse entregável, né? E quem vai fazer isso, e como vai fazer e quando tem que entregar. E se eu não tiver um outro elemento que é corrigir a rota em tempo hábil, que tem a ver com correção de rota, eu corro o risco de montar o planejamento e aquele ficar estático e fixo e preso na parede. E não sair do lugar. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Mas, Fabiano, pra gente encaminhar aqui pro final também, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Como tirar as nossas metas do papel, então? Começa comprando o livro. Começa comprando aqui na Amazon. Tem físico também para... Tem físico também, a caminhodotopo.com.br. Ou nas minhas redes sociais, só o cara me dá um toque lá no meu Instagram, lá, que a minha equipe já manda. Tem na Amazon, né? E tem ele físico também. Recebe na em casa. Amazon mais fácil aí para você. Você compra um tablet também, já lê pelo tablet. Mas eu, por exemplo, eu gosto do físico. Gosto de escrever, riscar e tal. Tem os livros do Rafa lá, já tá arriscado, entendeu? O cara comprou os livros para arriscar tudo. O livro é para fazer, né? Para ler. Fala um pouquinho do livro aí. Livro é pra fazer. Superpoder também. Superpoder. Depois que eu fiz o primeiro livro que a gente trabalhou comunicação externa, estratégias como a gente está trazendo aqui, eu percebi que boa parte das pessoas, na verdade, todas elas, ou elas são impulsionadas ou elas paralisam na sua comunicação por conta de outra comunicação, que é a comunicação interna. Então, a partir do momento que a gente alinha e cria uma nova forma de se comunicar, primeiro com a gente mesmo, a gente muda a nossa comunicação externa. Aí a gente trabalha os nossos medos, a gente trabalha os nossos drivers mentais, e aí a gente consegue externar, porque comunicação nada mais é do que externar aquilo que a gente tem dentro da gente. Mas a gente não externa só por meio de palavras, a gente externa nas nossas expressões, dos nossos comportamentos, acima de tudo. O comportamento fala muito mais alto do que nossas palavras. Então, já que comunicação é externar aquilo que está dentro de mim, a grande pergunta é, o que tem dentro de mim? São meus medos, são meus traumas, são minhas dores. Então, primeiro eu trabalho comigo, para depois eu externar com eficiência aquilo que eu desejo externar. Sim. Mas daria também uns 3 podcasts aí. Inclusive, se você quiser, o empreendedorismo e a comunicação, eles estão muito ligados, viu? Fabiano falou, Rafael falou aqui muito, e são 2 assuntos que estão muito ligados. Se você quiser assistir um podcast só sobre comunicação com o Rafael Arruda, tem aqui também no canal, vou deixar um card nesse vídeo para você assistir o podcast de comunicação com o seu cliente. Fabiano, então, para a gente tirar as metas do papel, depois que a gente comprar o livro A Caminho do Topo... Você vai fazer um processo em 4 etapas. Primeiro, defina qual é a sua meta.
Lembra que eu falei que as pessoas não sabem para onde elas estão indo, muitas pessoas, ou a sua empresa. Então vamos lá, para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem tem um projeto, para quem tem uma empresa, defina uma única meta para o teu negócio aí num prazo aí no máximo de 12 meses. Não um monte de planejamento de 5 anos, 3 anos, 2 anos, no máximo 12 meses. Ideal 6 meses. Defina uma única meta, seja essa meta faturamento com resultado líquido, seja essa meta posicionamento de mercado, seja essa meta, um alvo a ser atingido, uma única meta. Desdobre essa meta numa matriz com 4 elementos. Estou entregando aqui o ouro, hein, cara? Verbo é aumentar, é garantir, é melhorar. Né? O quê? É o faturamento, é o resultado líquido. De onde para onde? Onde eu estou e onde eu tenho que chegar. Cara, eu tinha um resultado de tanto, eu tinha um faturamento de tanto, quero chegar em tanto. E até quando? Então eu estou dando aqui, até 6 meses. A partir do momento que você tem essa única meta, porque quando eu falo isso, a pessoa fala, pô, mas eu tenho tantos desafios, eu tenho desafio de marketing, de financeiro, de produção, de entrega de conteúdo, de A, de B, de C. Cara, primeiro defina qual é o grande alvo a ser atingido. Definiu, aí você vai desdobrar a fração dessa meta macro em departamento. Se é uma meta de vida, departamentalize a sua vida. Sua vida financeira, sua vida amorosa, seu relacionamento, sua saúde, beleza? Quais são os entregáveis? Então, se é uma meta, né, como é faturamento e resultado líquido, como eu dei o exemplo, qual é a meta do teu marketing? Qual é a meta da produção? Qual é a meta do compras? Qual é a meta do financeiro? Meta essa que, se for atingida, vai contribuir para aquela meta global que nós falamos. Certo. Essa é a etapa número 1. Então, defina a meta global e desdobre ela em metas setoriais. Ação número 2, né? Estabeleça as ações estratégicas, que é o que eu disse. Preditivo e mensurado. Para cada meta dessa, um conjunto de ações. E não adianta você colocar 22 ações. Não vai sair nenhuma do papel. No máximo 3 por meta. Meta, desdobrou em plano de ação, indicador de desempenho. Eu tenho que medir isso e isso tem que estar claro, visível na parede. A gente chama de gestão à vista. Beleza? Então coloca lá na geladeira, no escritório, na sala de reuniões. Onde você sempre está olhando. E esses indicadores têm que medir as ações, se você está fazendo ou não. Eu falei que eu ia correr 4 vezes por semana. Eu falei que eu ia visitar 10 clientes por semana. Eu falei que eu ia fazer 20 ligações por dia. Eu tenho que ter. No meu escritório, a minha equipe de BDRs lá da máquina de vendas, eles têm lá, né, tem um sininho, que cada agendamento que eles fazem no telefone, eles batem o sininho, e tem lá a quantidade de ligações que eles têm que fazer e quantidade de agendamentos. E cada agendamento vai para a parede. Um desenha foguetinho, outro faz uma estrelinha, mas eles têm que tangibilizar, eles têm que ver isso aí funcionando na prática. Beleza? Isso é massa. Tangibilizar. Então vamos lá. Eu tenho a meta, eu tenho o desdobramento dela e depois em plano de ação, e eu tenho tudo isso mensurado em indicadores de desempenho na parede. E aí eu tenho que corrigir a rota em tempo hábil. Uma vez por semana, pare o jogo, chame a tua equipe para você fazer o que a gente chama de comitê de gestão. Pode durar no máximo 40 minutos na semana. Beleza? E nesse comitê de gestão, existe o que a gente chama de cadência de responsabilidade. Ou seja, a gente tem uma prestação de contas. Eis o que eu vou fazer essa semana para movimentar as minhas ações. E eis o que eu fiz semana passada. Lá no IBGL, nós desenvolvemos um software chamado Power QR, ou Power KR. É um software que é o único no Brasil que ele faz gestão de execução da estratégia. E a gente gamifica essa performance individual semanal da equipe. E esse software você vende para essas empresas pequenas que você atende, ou médias empresas? Todas as empresas. Dentro do IBGL nós temos 2 divisões. Nós temos uma área que cuida das contas enterprise, que são empresas com faturamento acima de 100 milhões, são empresas médias e grandes. E nós temos uma área que só cuida de pequenas empresas, que é atendida pelo Power KR. A diferença é a forma de implantar, mas a metodologia, o software é exatamente o mesmo. Né? Então, a gente vende a metodologia das 4 leis sendo implantada na cultura de gestão da empresa, Seja ela uma empresa que tem 2 sócios e um funcionário. Seja ela uma empresa que tem 2 sócios e um funcionário, ou seja ela que tem 1.500, 2.000, como a gente tem lá. Ok? Então, a gente trabalha com cultura de gestão com foco em execução da estratégia. A gente implanta essa metodologia. Essa metodologia ela vem embarcada com um software chamado Power KR, porque depois que a gente implantou, a metodologia fica rodando. Nós temos clientes com 7 anos, 8 anos rodando a metodologia, porque passa a fazer parte da cultura de gestão o executar, não só planejar. E isso entra na cultura da empresa, onde todo mundo tem um foco em execução, execução, execução. E para a pessoa que está assistindo aqui conhecer esse produto, enfim, como que ela tem que fazer? Só acessar powerkr.com.br. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. powerkr.com.br. E para quem tem empresas maiores, a gente trabalha com governança para empresas familiares, conselho de administração, estruturação econômico-financeira. Aí acessar o instituto, que é ibglbrasil.com.br, que é o IBGL, de Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança.
Né? Ou nas minhas redes sociais também, né? Fabiano Zanzin vai achar todos os links lá e manda um invite pra gente, um direct pra gente lá. Legal, Fabiano. E aí, então, tangibilizamos... Vamos lá, corrigiu a rota, tangibilizou o que você está vendo, o que você está fazendo. Tem que ter essa prestação de conta semanal. Por quê? Porque eu preciso ter a autorresponsabilização. Se eu não vejo, por que tem que tangibilizar? Se eu não enxergo, o coração não sente aquilo que os olhos não vê. Então, poxa, eu falei que eu ia fazer 10 ligações essa semana. Aí eu tenho ali a minha fotinha de semana, um xizinho, não fiz, eu tô vendo. Agora, se aquilo não tá na parede, cara... O Rafael não vai me cobrar, o outro não vai me cobrar, e vai passando. Quando vê, passou 2, 3 semanas. Por isso que as pessoas não executam. Por isso você encontra as pessoas e fala assim, e aí, como é que tá aquele projeto? Fala assim, pô, cara, então, tô levando aí e tal, tá uma correria. O que é a correria? É o dia a dia que eu chamo no livro de TOD, Trabalho Operacional Diário. É o trabalho operacional diário, é a vida dela sufocando o estratégico. Essa ferramenta podia chamar o matador de historinhas. Por que você não fez? Ah, porque choveu. Ah, choveu ou você não ligou pro cara? Cara, essa ferramenta é animal. Porque é o seguinte, o que acontece? O Power KR, ele tem uma tela onde ele abre a fotinha de toda a tua equipe. E quando você clica na foto, abre os compromissos, abre as metas, os indicadores de desempenho, e a pessoa diz, eis o que eu fiz e eis o que eu vou fazer. Cara, essa ferramenta ela é um divisor de águas assim na cultura de gestão, porque o objetivo dela, ao mesmo tempo que é monitorar, é gerenciar e controlar a correção de rota, alinhar as estratégias da semana, mas gamificar. Então, quando você clica na foto do colaborador, abre ali quantos pontos ele está fazendo naquela semana. Cada compromisso desse tem uma pontuação. Então, eu faço lá 8 pontos. Aí, semana que vem, você vai lá e faz 10. Você acha que eu vou, na outra semana, que ele chegar ali perdendo para você, irmão? Normalmente é para a equipe comercial. Não, a empresa toda. Né? Dentro dessa história que a gente vai departamentalizando, cada equipe monta para a sua. Então, o pessoal de marketing faz as suas entregas, financeiro, produção e comercial também. Então, na verdade, a cultura é para a empresa inteira. Porque é o seguinte, você tem qual que é a diferença? Dentro de uma empresa, Rafa, só tem 2 cargos. Você sabia disso ou não? Qualquer empresa do planeta só existe 2 cargos. Tem o cargo de quem vende e o que ajuda a vender. Acabou. Então, meu irmão, o cara que está editando o vídeo ali, ele está fazendo o quê? Ele está ajudando quem vendeu a entregar o produto. Exato. Ele está ajudando a vender. O cara que é o contador ali, cara, o cara que está no fiscal, ele está ajudando a empresa a operacionalmente funcionar para que ela possa vender mais e trazer. E o cara de vendas, ele está buscando. Então tem quem busca o dinheiro e quem faz o dinheiro ficar dentro de casa. E aí que está o lance. Quando você traz uma cultura de gestão com esse foco, você coloca todo mundo olhando para o mesmo alvo. Uma das coisas que a metodologia faz quando a gente entra dentro das empresas é colocar todas as equipes e as pessoas olhando para o mesmo alvo, colocando energia na mesma direção. É muito comum você entrar dentro de uma empresa e cada um está puxando para um lado diferente. Parece que tem 10 empresas. Faz sentido? Faz total sentido. E é assim que a gente vai tirar as nossas metas do papel, então. Exatamente, cara. Não tem outro... E aí tem um segredo nisso. É a simplicidade. O básico bem feito. E essa história que eu estou te contando aqui, né, no sentido das 4 leis, ela tem que ser simples, porque todo mundo tem que entender. Porque quem que executa uma meta? Não é o diretor, não é o CEO. Sim. É a equipe operacional, cara, é a linha de frente. Então, 70% dos planejamentos estratégicos não saem do papel. Esse é um dado do Rancharan, que é uma das maiores autoridades de execução do planeta, professor de Harvard, um indiano, sensacional. Ele falou o seguinte, 70% das estratégias não saem do papel. E por que não sai do papel? Por 4 motivos. Primeiro, quem monta não é quem executa. Eu já cansei de dar palestra em convenção, Rafa. Você chega lá e tal, aí tá o pessoal da convenção de vendas, camiseta, balão, grito de guerra, uau! Entendeu? E aí, em um determinado momento da convenção, você entrega a meta para a equipe. É muito comum você ver a reunião do cafezinho. Falou, cara, de onde esse cara tirou essa meta aqui, irmão? O cara tá doido, o cara tá dentro da sala dele. Quer dizer, já nasce morto, porque quem vai executar não é quem planejou. Segundo, a equipe está presa em atividades operacionais e não estratégicas. As pessoas confundem trabalhar muito, que é trabalho operacional, com trabalho de crescimento, com drive de crescimento. Então, a cultura ela tem que separar o que é trabalho para apenas manter a empresa funcionando, que é meu básico, e o que é trabalho para fazer a empresa crescer. São 2 coisas totalmente distintas. Terceiro, não tem cultura de indicadores de desempenho. Por isso que 70% dos planejamentos não saem. E indicadores de desempenho não é ter um BI. Ah, mas eu chego dentro da empresa e o cara fala assim, mas eu tenho BI na empresa. Cara, BI é uma coisa, cultura de indicador é outra. Sim. Pode ser que você tenha BI, mas está na mão de um cara, a empresa tem 100 funcionários, só um entende aquilo.
e não compartilha informação. Não compartilha com ninguém. Então Não se comunica. Não, então você tem um BI. Aí o cara não se comunica. Então você tem um BI. Agora, Exato. não quer dizer que a tua empresa tem uma cultura de indicadores. E por último, não existe correção de rota. Então eu vejo empresas gastando e rasgando dinheiro, colocando energia em montando planejamentos caros, contratando consultorias caras, aí monta aquele planejamento, aí a cada 40 dias, 30 dias faz uma reunião de revisão de balanços, né, dos squads e das metas. Meu irmão, os caras estão fazendo uma reunião dia 15 avaliando os números do mês anterior. Fazer uma reunião dia 15, analisando os números do mês anterior, é igual tirar a fotografia de uma avenida às 3 horas da manhã e chegar para você e falar assim, ó, não tá passando carro, cara, pode atravessar. Você tem coragem de atravessar a avenida olhando para uma fotografia de ontem? É parar de contar história, né? É Entendeu? complicado. Os caras tão, é bem isso. Os caras estão tomando decisão em cima do relatório que já está com 40 dias, anterior. irmão. Até ele discutir e alinhar o que vai ser feito, já rodou outro mês. É previsibilidade, né? A pessoa precisa ter previsibilidade. Só que isso que eu estou falando aqui é o modelo clássico de planejamento, tá? É isso aí. E aí, Rafael, complementando aí o que o Sensacional, vim hoje para aprender. Eu também, eu venho todos os dias para aprender aqui nesse podcast. Tem uma coisa que é super importante, tem a ver com o livro que você perguntou. O Fabiano trabalha você tirar as metas do papel, né? Com quantas pilhas de metas que as pessoas têm. Mas muitas vezes a gente não aprendeu a colocar as metas no papel antes de tirar. Exato. Tem uma coisa que no nosso cérebro, a gente está com as ideias perdidas lá. O Que Fabiano usou bastante a palavra tangível. Né? Quando eu coloco no papel, já se torna tangível. É o primeiro passo para se tornar tangível. Na minha mente, as coisas estão tudo desorganizadas. E quando eu ponho no papel, primeiro eu organizo essas ideias. E o que o Fabiano falou dos itens de uma meta, isso é organizar a meta para depois tirar, né, ela do papel. E o que é legal quando eu coloco as ideias no papel, eu dissocio de mim mesmo. É como se fosse o técnico de futebol que assiste o jogo e ele sabe qual jogador está errado. Ele não corre como os jogadores, ele não chuta a bola como os jogadores. Talvez um dia fez isso, mas hoje não faz mais. Só que de onde ele está, não dentro do jogo, ele consegue enxergar. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é tirar dessa bagunça mental que está, colocar no papel e falar: essa meta tudo bem eu não seguir com ela. Tem muita gente que não tem coragem de abrir mão de uma meta naquele momento. Talvez a meta seria outra. Sim. Né? E tem gente que vai até o final, não, eu vou porque eu sou determinado. Mas determinado na meta errada. É teimoso. Não é? Então, quando você dissocia, coloca no papel, você alcança clareza. Tem 3 Cs que eu queria falar aqui para encerrar. 3 Cs da comunicação. Né? Quando eu me coloco as ideias no papel, eu me comunico comigo mesmo. Quando eu me comunico comigo mesmo, eu alcanço o segundo C, que é clareza. E quando eu alcanço clareza nessa comunicação, eu alcanço o terceiro C, que é consciência. É só a consciência que me libera da escravidão. Escravidão? Como assim? Escravidão de um trabalho só para pagar boleto. Sim. De um trabalho, de um projeto, de um cliente que só tira toda a minha energia, drena toda a energia da minha equipe, do meu negócio, porque aquele cliente eu estou preso a ele, mas eu não tornei isso consciente ainda para demitir aquele cliente. A gente fala sempre aqui de angariar cliente, de trazer cliente, mas e os clientes que a gente precisa demitir? Os clientes tóxicos, então né? É essa falta de consciência que me impede disso. E tudo começa na comunicação. Então, toda vez que a gente fala de meta e de estratégias, está totalmente ligado à comunicação. A primeira delas, e a mais importante, que é a minha comigo mesmo. Muito bom. Fabiano, queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso podcast e convidar você a voltar mais vezes, falar de outros assuntos também, que eu sei que você domina bastante. E parabéns pelo seu livro aqui, muito bom. Boa leitura aqui, espero que depois eu quero feedback. Já fiz uma leitura dele pela digital, Amazon, né? No digital. Muito obrigado também pelo exemplar. E sinta-se à vontade de voltar mais vezes aqui no nosso podcast. Cara, eu quero agradecer o convite aí pelo Profissão Empreendedor, né? Gostei demais, bate-papo. A gente podia viver disso, né? Só fazendo podcast e os boletos sendo pagos lá automaticamente. Você não vive ainda não? Ainda não, cara. Eu ainda sou daqueles que tem que trabalhar, irmão. Entendeu? E só quero deixar um recado seguinte. Para quem está nos assistindo, é importante entender o seguinte. O empreendedorismo é a única solução para esse país, irmão.
Esquece o restante. O que vai salvar esse país aqui é geração de emprego. Perfeito. E só o empreendedorismo para gerar emprego. Então, quando você empreende, tira uma meta do papel, as pessoas perguntam, por que você fala tanto desse negócio de tirar a meta do papel, tirar a meta do papel? Porque tirar a meta do papel está diretamente ligado com a missão que eu tenho de vida, que é ajudar a construir dignidade para a vida das pessoas. Quando um empreendedor tira uma meta do papel, seja uma pessoa que está começando agora a fabricar bombom caseiro para vender, ou seja, um empresário que é dono de uma transportadora ou de uma petrolífera, seja lá o que for, esse negócio, esse business, ele está gerando empregos. E o emprego é a única forma que a pessoa tem de trazer dignidade para dentro da casa dela. Ou direto ou indiretamente está gerando emprego. Com certeza, direto e indiretamente. A pior coisa que existe para um pai de família é não conseguir trazer o sustento básico para dentro da sua casa. Então, quando um empreendedor ele avança, ele tem sucesso, ele desenvolve o seu ecossistema, ele está envolvido com a maior obra social de um país, que é a geração de emprego. Exatamente. Entendeu? E isso está ligado a um princípio bíblico, que é um princípio que está lá no livro de Gênesis. Quando Deus vai e coloca uma missão para o homem, vai, multiplica, né? Fecunda a terra, né? E do suor do teu rosto comerás. Porque a gente acha, né, que o trabalho, na verdade, foi um castigo. E, na verdade, foi um dom que Deus colocou dentro do homem. Você pode transformar. Cara, quando eu olho, né, sei lá, uma sonda espacial, um negócio maluco, o cara entra, perfurando uma sonda de quilômetros e extraindo petróleo e transformando aquilo em energia. Cara, eu vejo esse versículo sendo cumprido. Entendeu? Que é o homem lá multiplicando, dominando sobre aves, sobre peixes. E isso está diretamente ligado com o design individual de cada um. A gente tem um design. Eu tenho um design para falar sobre um assunto, o Rafa tem o design dele, cada um tem o seu design. O Rafa falou dos 3 Cs da comunicação. Quando você tem clareza do qual é o teu propósito, com aquilo que você faz, você prospera. E todo mundo que está à sua volta vai beber daquilo que está transbordando na sua vida. Exatamente. É isso, meu irmão. Então, quem tem o empreendedorismo na veia, eu tenho uma coisa que eu falo, que inclusive tem um vídeo que está no meu feed lá, que é um corte do Time Out, que é o seguinte, todo mundo pode empreender, mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Exatamente. Entendeu? Também falo. Todo mundo pode empreender, cara. Agora, a veia empreendedora, entendeu? Porque empreendedorismo, tem uma coisa que não combina com o empreendedorismo, é segurança. Né? Ou pelo menos é uma palavra que não está muito no dia a dia, não é verdade? Poxa, o empreendedor não sabe quanto que ele vai ganhar no mês, se ele vai ganhar, se ele vai... Entendeu? Então, nem todo mundo tem esse design, nem todo mundo tem essa aptidão, tem essa âncora de carreira. Mas a profissão empreendedor é algo extremamente nobre. Muito obrigado, Fabiano. Mas assim, antes da gente finalizar, você já tem a data do timeout, do próximo timeout? Já temos. O timeout, né, para quem ainda não conhece, é uma pausa estratégica aí no jogo da vida, do negócio, do business. Né? Rafa esteve com a gente, vai estar com a gente com certeza esse ano de novo. Dias 21 e 22 de julho. 21 e 22 de julho de 2023. O ano passado foi em agosto, nós antecipamos um pouco, vai ser dia 21 e 22 de julho, é uma sexta e um sábado. As inscrições com o primeiro lote de pré-inscrição começam dia 1º de abril. Então, aqui em Londrina. Vai ser presencial em Londrina, não tem transmissão. Né, vai online. ter convidado ou não? Vai ter convidado. Já vai espalhar alguns ainda não? Já estamos. Nós temos... Um já está confirmado, que vai estar conosco, é o Leonardo Castelo. Leonardo Castelo é fundador da 300 Franchise, ele é dono de 80 franquias. Desde franquia de... hambúrguer. Você subiu a régua ano passado, subiu a régua. Esse ano... foi bruto, hein? E esse ano, a proposta dos convidados é um pouquinho diferente do ano passado. Ano passado a gente trouxe pessoas que, além de ser empreendedores, também são pessoas que têm muitos seguidores na internet. Esse ano a gente vai trazer só low profile, que são gente que, na verdade, são até maiores em números e faturamento, em receita, em funcionários. Né? Nós vamos trazer um empresário que tem 9 bi de faturamento de ano. Então, assim, ainda não posso falar porque ainda tem alguns nomes sendo confirmados, mas a ideia é... Porque tem uma coisa que empreendedor aprende muito é com outro empreendedor. Sim, com entendeu? certeza. Então, tão importante... Eu aqui só aprendi Tão importante de quando eu ver um cara famoso é um cara que tem sucesso na empresa dele e fala, cara, como é que esse cara resolveu esse abacaxi aí, meu irmão? Exatamente. Entendeu? Como é que ele resolveu? A gente, agora na NRF, uma das coisas que mais me chama, mais me prende dentro de um evento como aquele é assistir as palestras de CEOs, que são debates, talk shows de CEOs. Então, eu assisti lá CEO da Macy's, CEO da Target, CEO da Louis Vuitton, CEO da... E eu escutei uma frase para encerrar que é bem interessante. O cara da Macy's perguntaram o seguinte para ele: 300 mil funcionários. Como é que você
Não, cento e poucos mil funcionários. 300 mil é o cara da Target. Como é que vocês treinam os funcionários de vocês? Ele falou, a gente não treina. Ah, não? Eu falei, não. Quem treina é o pai e a mãe dele. A gente só recruta e seleciona. Ele estava dizendo acerca de caráter, acerca de postura, de proatividade. Eu falei, segura essa, papai. E é verdade, cara. Entendeu? Então, assim, eu foco muito mais no meu recrutamento e seleção, porque eu tenho menos trabalho lá no treinamento e desenvolvimento depois. Com certeza. Exatamente. Show de bola. Ô, Rafa, e o Coex esse ano? 2023? Junho. Vai ser em junho. Também em vai breve ser... já vou divulgar aí. Ah, legal. Bacana, então. Coex, eu tive no Coex lá, cara. O Zanzinho também foi. A gente faz eu também fui. Você foi também. Muito bom. Marcou presença lá. Fabiano, obrigado, João. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu, João. Rafa, muito obrigado aí junto. pela tua participação, pela tua disponibilidade. E, cara, você tá em casa, você sabe, né? Tamo junto. Pra quem não sabe, a gente grava aqui no estúdio do Rafael. Então... Estúdio é nosso. Ele tá em casa. Boa. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Profissão Empreendedor. Eu sou o João Neto. Valeu e até a próxima.